Bom dia, pessoal. Sou a Andrea. A gente vai falar hoje sobre os dispositivos utilizados na prática médica, né, na cabeça, pescoço e na coluna, tá certo? Aqui o artigo bem importante, porque é uma coisa bem recorrente na prática, né, a gente se deparar com esses dispositivos nos exames e é fundamental que a gente possa reconhecê-los, né? O artigo fala que o conhecimento específico do nome, da marca, de cada dispositivo, ele é irrelevante, mas é importante que a gente saiba o tipo genérico, pelo menos, né, de cada dispositivo, o que complicações ele pode vir a ter, mesmo estando sendo usado corretamente, que complicações o seu mau uso possa trazer para o paciente, identificar se ele está numa localização adequada, se ele está íntegro, principalmente após a cirurgia. Às vezes o neurocirurgião pode pedir após a cirurgia para ver se ele está adequadamente posicionado, né? Ou quando o paciente tem alguma queixa após a cirurgia, para ver se ele está corretamente posicionado. E eles são muito utilizados na prática médica, né? Tanto em pacientes pré-operatório, pós-operatório, pacientes vítimas de traumas. Aqui o artigo não traz todos, ele traz o que eles consideram mais importante, né? Vamos começar pelo dispositivo de drenagem de líquido, cefalorraquidiano, né? E a válvula programável de Codman-Hacking. Esses dispositivos, eles são utilizados, né, há muito tempo. O principal protótipo, né, a gente conhece mais é o da DVP, né, que é o da derivação ventrículo-peritoneal, mas também pode ser realizada essa derivação para o átrio direito, né, ou até para a própria coluna, né, e a localização ideal da válvula, né, aliás, do catéter dentro do ventrículo é próximo aos forames de Mohs, mas é aceitável desde que ele esteja dentro do ventrículo lateral e ipsilateral, né? A ideal é próximo do forame, mas se ele estiver dentro do ventrículo, é uma localização considerada aceitável. Nas radiografias simples, que normalmente são feitas após o posicionamento da válvula, elas devem ser realizadas com o paciente olhando para baixo, e o indicador da válvula ele deve estar do lado direito do marcador central, né, para que a gente garanta que a válvula está bem posicionada. As demais estruturas da válvula, elas não são bem caracterizadas, né, pela radiografia, e é muito importante a gente saber avaliar esses catéteres, porque às vezes a gente precisa saber se está tendo uma subdrenagem ou uma superdrenagem daquele paciente. Aqui nessa radiografia lateral, né, do crânio, a gente consegue ver, não sei se está bem nítido, mas uma linhazinha mais branquinha, mais radio opaca aqui no crânio, passando, né, paralela, que é justamente a derivação, né? Além disso, aqui tem várias coisas, né? Tem os fixadores de craniotomia, tem clipes de aneurisma, tem grampos de couro cabeludo, tem obturações, e aqui mais a intenção aqui era mostrar as derivações, né? Que elas vão ficar nessa posição no paciente. A gente vê até ela vindo para mais caudal para o paciente, né? Aqui do lado, da mesma forma, a derivação, nesse caso aqui com a válvula, né, de Codman-Hacking. E aí, essa radiografia que ela foi feita após o paciente fazer uma ressonância. O artigo fala, inclusive, que deveria ser obrigatório, após a ressonância, a realização dessa radiografia de crânio, né? Não sei se isso é feito na prática médica, mas ele fala da importância, porque ele diz que a ressonância é capaz de redefinir a pressão de abertura da válvula, e que para garantir que a válvula permanecesse bem posicionada, é importante fazer essa radiografia para avaliação, né, do indicador, para garantir que o indicador esteja à direita do marcador central.
outro tipo de dispositivo. Geralmente não é feita não, viu, André? Pois é, eu nunca tinha ouvido, assim, nem, não sabia nem que deveria ser feito após, né? O artigo comenta que deveria ser uma coisa obrigatória pela possibilidade de mudança da pressão da válvula. O catéter de drenagem subdural, o artigo coloca como sendo incomuns na prática médica, mas é importante conhecê-los, né? Normalmente eles são colocados em orifícios de trepanação, nas drenagens de hematoma, principalmente aqueles que estão em processo de reacumulação, né? Para evitar que haja novamente reacumulação. E esses catéteres, eles são colocados com ponta reta mesmo, e a drenagem, ela é simples, feita pela própria gravidade. Existem também os eletrodos, né, intracranianos, que tanto podem servir para registro de informações, como, por exemplo, para medir uma pressão intracraniana, como para tratamento, né, de epilepsias parciais intratáveis com medicações e cirurgias. E esses eletrodos, eles são de dois tipos. Eles têm os subdurais, né, que eles são os tipos mais comuns, que é esse aqui da imagem. Normalmente eles são colocados em tiras, né, que podem ir em tiras de 3, de 4, até tiras de 6 eletrodos, né. Esses eletrodos eles são embutidos em uma folha de silastic e são implantados, né. Existem também os eletrodos de profundidade, que são colocados diretamente no tecido cerebral. Eles podem ser feitos de aço ou de algumas ligas metálicas, mas eles são muito pequenos. Eles variam de 0,5 a 3 milímetros, então nem sempre são visualizados em radiografias. São mais fáceis de ser visualizados em métodos axiais, mas são muito pequenos. São facilmente deixados, podem ser facilmente deixados passar se não tiver uma boa história clínica, né? Se você já sabe que tem, é mais fácil ir procurar, né? E conseguir diferenciar de um artefato, por exemplo. Aqui a gente tem na imagem, né, um exemplo de eletrodo de registro implantado subdural. Os estimuladores cerebrais profundos, eles normalmente podem ser uni ou bilaterais, são muito importantes na prática médica, né, pelo seu uso. Eles são utilizados no tratamento de tremores, tanto tremores essenciais como os da doença de Parkinson, né? E aqui o artigo trouxe em todos os métodos, né, aqui de imagem, na radiografia, os eletrodos implantados, né, na tomografia, como eles ficam, né, o artefato que eles podem produzir, e na ressonância, né, mostrando que eles são instalados bem na região do tálamo mesmo, né. Aí, a localização exata deve ser essa, né. Às vezes, o exame pode ser pedido para visualizar se esses eletrodos realmente estão no local adequado, porque para que eles possam fazer a função deles, eles precisam estar instalados no local adequado. Existem também as baterias. As baterias, elas são ligadas aos eletrodos, mas elas vão ser instaladas fora da cabeça. As baterias normalmente são instaladas na parte superior do tórax do paciente, né? E aí elas são ligadas a esse eletrodo para estimular a região do tálamo. As placas metálicas normalmente são utilizadas para fechamentos de grandes defeitos cranianos, né? São mais comuns e eram mais comuns, né? Principalmente para fechar ferimentos de guerra, né? Então, mais comum ver em pacientes mais idosos, mas também podem ser utilizadas para grandes cirurgias, né? Com crâniosinostose. Também o artigo não comenta, mas eu acho que as impressões 3D que estão em ascensão, eles tentam também ser uma alternativa para essas placas metálicas, né? Já que elas vão produzir um grande artefato nas imagens, né? Existem também as bobinas de platinas e os balões, que são muito utilizados para oclusões embólicas de vasos, né, para tratamentos de fístulas, de malformações também.
e para estancar sangramentos, e o adesivo líquido de butilcianoacrilato para tratamento de malformações arteriovenosas, principalmente de alto fluxo, com fístula de alto fluxo, que é um material que ele não é radio-opaco, mas normalmente ele é misturado com material de contraste para que ele possa ser melhor visualizado, né, nas radiografias, nos exames de imagem em geral, posteriormente, né. Aqui na imagem, a gente tem as molas de platina, né, que são essas bobinas de platina, aqui em 2 casos separados, aqui no ramo distal da artéria cerebral média direita desse paciente, pode ver que ela não está mais ovalada, aqui ela já se adaptou ao formato da artéria do paciente, né, e elas são, a vantagem delas é que elas podem ser colocadas em vasos muito pequenos, porque elas conseguem passar por microcatéteres e elas são biocompatíveis, inclusive compatíveis com ressonância também, né? Os balões, eles têm a vantagem de poderem ser avaliados o seu uso durante o próprio procedimento. O balão ele é colocado, o paciente pode ser despertado, mesmo ainda sedado, né? Ser parcialmente despertado para ver se ele vai ter alguma repercussão nociva com a colocação do balão e caso tenha, o balão pode ser esvaziado e reposicionado para o ajuste para o paciente, né? Porém, as bobinas, elas conseguem alcançar vasos menores, né? E aqui é um outro caso, paciente que foi submetido a uma radioterapia por um tumor no pescoço irressecável e evoluiu com hemorragia maciça e foi colocado múltiplas bobinas de platina, molas de platina na carótida externa direita. E aqui um exemplo do cianoacrilato, né, utilizado no tratamento de uma formação arteriovenosa com fístula de alto fluxo, né, visto apontado pela seta. Temos também os clipes de aneurismas, né, que são bem comuns na prática clínica. Normalmente eles são utilizados para pinçar colo, base de aneurisma, e tanto prevenir sangramento, né, se ele for descoberto a tempo, como estabilizar algum sangramento já em atividade. Normalmente são feitos de aço inoxidável, assim, mais comumente, né? Eram feitos de aço inoxidável, tungstênio ou ligas de aço, o que os tornavam ferromagnéticos e contraindicavam para ressonância, até pelos artefatos que podem causar. Mas existem também os feitos de tântalos, que são não ferromagnéticos. Normalmente eles são redondos ou ovais. E aqui na imagem da esquerda a gente vê uma radiografia, né, frontal de crânio com os clipes, né, dispostos aqui na parte central, próximo ao polígono de Willis. Nesse paciente também a gente pode retornar aquele assunto de ver a derivação, né? Tem grampos de couro cabeludo, tem fixadores de craniotomia, então é bem comum porque eles podem estar associados à mesma patologia, né? O sangramento que pode ter gerado uma hipertensão intracraniana, que pode ter a cirurgia relacionada com o tratamento. Então, quando a gente tem que aprender a ver todos, porque normalmente eles podem aparecer aos pares, né? Aqui essa imagem eu trouxe de fora do artigo para exemplificar como pode ficar um clipe de aneurisma numa ressonância, certo? Aqui no T2 a gente nota apenas uma assimetria com relação ao lado contrário, que na região suprassalar, já configurando um artefato, né, que se confirma como um artefato de suscetibilidade magnética no gradiente eco, que é a sequência que mais vai ser afetada, né, por esses artefatos de suscetibilidade magnética. Aqui é uma difusão. Nesse caso aqui, parece até uma ausência de sinal no tronco cerebral. A gente pode pensar que seria uma lesão, mas na verdade
o tronco cerebral em T2 aqui estava ok, né? Então, tem que sempre ver em todas as sequências para confirmar qualquer achado. Temos ainda os catéteres de radioterapia e os balões intracranianos para medicação. Eles têm mais ou menos o mesmo intuito, né, que é introduzir ou sementes ou medicações para tratamento de lesões tumorais, né, e o intuito é tentar diminuir o dano cerebral. Esses catéteres de radioterapia, eles tentam reduzir a dose de radioterapia nos tecidos cerebrais saudáveis. Se a radioterapia fosse feita de fora, né, ela iria pegar tecido cerebral saudável, o paciente ia ter muito mais malefício do que benefício. Já com as sementes colocadas diretamente nas células tumorais, esse dano ele é reduzido drasticamente, né? Esses eletrodos, esses catéteres podem ser posicionados de forma temporária ou permanente, né, durante todo o tratamento. Normalmente eles são feitos de teflon plástico, que os torna radiotransparentes, né? Mas se a gente observar bem, a pontinha deles tende a ser mais hiperdensa por conta justamente dessas sementes de iodo, né? O iodo é mais denso, então a gente pode ver na pontinha do catéter, nos catéteres, essas sementes de iodo. Os balões intracranianos, eles são instalados, né, dentro do cérebro do paciente, né, cirurgicamente, e é deixado do lado de fora um implante para que possa ser introduzida a medicação, né, como se fosse um porta-cat, que pode ser introduzida e retirada a medicação do balão, né, como a gente pode ver aqui na ressonância e na radiografia. Temos ainda os aparelhos auditivos, né, que são unidades eletrônicas que são compostas de microfone, alto-falante e bateria. Então, vários materiais feitos com metal, né? Então, normalmente eles vão ser radioopacos e vão produzir artefatos que são colocados atrás da orelha, né? Com um molde auricular de acrílico. Normalmente eles são removíveis, então nos exames de imagem, normalmente é pedido que eles sejam retirados. Então, esses não são tão comuns a gente ver na tomografia e ressonância, a não ser que seja esquecido de pedir para o paciente tirar. E tem os implantes cocleares, que esses não podem ser retirados, né? Que é um exemplo aqui, aqui do lado direito desse paciente, o esquerdo desse paciente, perdão. E aí os implantes cocleares, eles são de 8 a 24 estimuladores, que são instalados na cóclea, que eles melhoram a compreensão da fala. É como se eles pegassem a fala, que é ouvida, e eles trabalhassem para ser falado de uma forma mais clara e alta para o paciente, para ele poder ouvir. Isso tudo feito, né, no ouvido interno do paciente. E eles vão contornar a membrana timpânica, os ossículos e a janela oval. E, como uma regra geral, esses implantes cocleares, eles devem ser considerados como uma contraindicação para ressonância. Numa pesquisa que eu fiz na internet, parece que já existem algumas marcas que podem, né, ser submetidas à ressonância. Eu vi uma marca que é Medel, se não me engano, sem conflito de interesse, mas que ela se diz, né, que ela é a única do mercado capaz de o paciente fazer a ressonância sem produção de artefatos, mas eu não sei se na prática ela é muito utilizada, essa marca, e se já existem outras com essa mesma função. Mas, de um modo geral, é importante que a gente saiba dessa contraindicação para os implantes cocleares para o exame de ressonância, a não ser que o tipo seja sabidamente autorizado. Na prática, não, a gente não tem esse aparelho aqui, não. Certo.
próteses oculares, né, são feitas de vidro, né, ou de resina acrílica. Normalmente são feitas sob medida para os pacientes, né, e elas são utilizadas em tratamentos de pacientes com ptesis bulbi ou microoftalmia, e essas próteses oculares, elas podem variar bastante na aparência radiológica, mas não são difíceis de serem visualizadas nos exames de imagem, principalmente porque vai ser possível ver, às vezes até identificar a própria patologia que possa ter gerado a necessidade de utilização dessa prótese, né? Aqui a gente tem na radiografia o exemplo, né, de uma prótese orbital de hidroxiapatita, e ela é projetada no olho do paciente, no olho esquerdo do paciente. Deixa eu ver, cadê o meu mouse? Aqui. E a gente tem aí também a tomografia do lado, mostrando uma prótese ocular, né, no olho direito do paciente, que são pacientes diferentes, né? Aqui na tomografia e aqui na radiografia do paciente. Existem também os óleos de silicone, que podem ser utilizados no tratamento de descolamento de retina ou para prevenir esses descolamentos recorrentes em pacientes que tenham síndrome de imunodeficiência adquirida e retinite. Normalmente são radiotransparentes na radiografia, mas são hiperdensas em relação à musculatura extraocular na tomografia, né? Aqui nessa ressonância aparece como um isossinal, né? Um sinal intermediário na ressonância. Paciente que colocou o óleo de silicone no olho direito. Aqui a gente tem o stent de poliuretano e nitinol, é uma forma não cirúrgica de tratar a epífora, que é a saída normal de lágrima na bochecha, né? Eles podem ser utilizados para tentar evitar uma cirurgia, né? Porque são relativamente menos traumáticos que a cirurgia. Eles são bem pequenos, então podem ser ignorados na radiografia e na tomografia, caso não sejam procurados especificamente, né? Se não for fornecida história clínica. A vantagem é de não ser tão traumático e a desvantagem é que eles não são tão efetivos. Então, é comum recidiva da epífora. O artigo não trazia nenhuma foto e também não conseguia achar no exame de imagem desse dispositivo implantado. Em relação à coluna cervical, as placas de fusão cervical anteriores e posteriores, né, são muito utilizadas em cirurgias de coluna após traumas ou após tumores, e normalmente são utilizadas em conjunto com enxertos ósseos, né, para serem melhor fixadas. Normalmente são feitas de vitálio, que é uma liga metálica, mas não são uma contraindicação para ressonância, certo? Elas podem produzir artefatos que podem limitar a utilidade do exame, mas não configuram uma contraindicação absoluta para o exame. Existem dois tipos de placa, né? As placas que são colocadas anteriores e as placas colocadas posteriores, né? As anteriores são as placas de caspa ou de óleo, mas mais conhecidas são essas de caspa aqui. Elas são projetadas para abranger pelo menos 2 pontos vertebrais, né? São ancoradas com os parafusos e elas são projetadas de forma a tentar fazer com que não haja colisão, né, com a medula. Então, o intuito de colocá-las na frente é justamente tentar evitar essa colisão com a medula. Posteriormente, as placas, quando são colocadas, são menos comuns na região cervical, né?
No restante da coluna, elas são as mais comuns e normalmente elas são utilizadas em pacientes por conta de trauma, né? Principalmente se houver compressão posterior do sacro dural. E para fazer essa descompressão, né, elas podem ser necessárias para que haja uma estabilização posterior. Elas são colocadas juntamente com parafusos, né? E a desvantagem é que elas vão limitar bastante a extensão e a flexão do pescoço. Aqui temos também exemplos de imobilizadores cervicais, né? Que são artefatos que a gente pode, aliás, são achados que a gente pode pegar no exame de imagem, principalmente aquele exame no politrauma. Os pacientes chegam muito, né, com colar cervical para ser feita a tomografia, para ser excluído fratura, para só depois retirar, né, o colar cervical. Eles são normalmente feitos de plástico, então não costumam atrapalhar o exame, né? Normalmente eles são utilizados apenas em curto prazo. Caso o paciente precise de uma imobilização prolongada por fratura, aí é colocado o colete cervical em halo, né? Que aí esse sim vai ser utilizado pelo paciente durante um longo tempo, né? Eles vão ser uns suportes que vão fazer um halo, tanto na cintura aqui do crânio, como do tórax, né? E eles vão ser ligados por essas hastes de metal fixadas e são fixadas no crânio também por parafusos, né? Aqui na radiografia, se por um acaso a seção cair, que já apareceu aqui o avisozinho de 10 minutos, se a seção cair, é o mesmo link, tá certo, pessoal? Aqui na radiografia, na vista frontal e lateral, a gente tem um colete, né, que é essa cinta em halo, com 4 parafusos, né, instalados no crânio. A instrumentação da coluna torácica e lombar, como eu havia comentado, no restante da coluna, a abordagem anterior, geralmente, ela não é uma boa opção, por conta de todas as estruturas nobres que vão estar sobrepondo a coluna. Então, normalmente, esses implantes, né, espinhais, eles são preferidos via posterior, né, e normalmente eles são seguros, né, quando colocados posteriormente. Caso o paciente já vá fazer uma abordagem anterior, principalmente o paciente cometido por múltiplas metástases, aí pode ser colocado anterior, mas é bem raro, que a gente vai ver na prática, normalmente são esses posteriores, né? Pode ser utilizados para descompressão e para facilitar a visualização de elementos neurais, né? E essas taxas de difusão aprimorada, elas levam a rápida mobilização e reabilitação do paciente. Enquanto se fosse anterior, né, uma cirurgia de mau porte, o paciente ia demorar muito mais para o seu pós-operatório. A desvantagem delas é que esses ganchos, né, sublaminares que elas precisam ter para sua estabilização podem causar com o tempo compressão do saco dural, né, e principalmente na coluna lombar tendem a causar uma perda da lordose lombar fisiológica, né, chamada síndrome das costas planas, que isso com o tempo pode causar lombalgia crônica e até incapacitar o paciente. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Existem as hastes Harrington, que são as extremidades flangeadas, e as hastes Nolte, que são as hastes rosqueadas, né? Que possuem ganchos ao longo das hastes. Esses aqui são nomes mais específicos, né? São projetados, como eu havia falado, para descomprimir a coluna, né? E
A vantagem é que você pode direcionar esses ganchos de acordo com a direção que você queira, se você quiser melhorar a flexão ou a extensão. Eles podem ser utilizados tanto em tratamento de traumas quanto para tratamento de escoliose, né? Tanto para acabar com a deformidade, né? Como para estabilizar a deformidade do paciente. Aí aqui na radiografia eu trouxe alguns exemplos, né? Dessas hastes. Tenho aqui as hastes de Luque, bilaterais, aqui nesse caso, que foram colocadas para estabilização da coluna para tratamento de escoliose, desde o nível T12. Aqui eu tenho o retângulo de Hart-Schill, que foi usado para tratar uma doença degenerativa da coluna lombar inferior. Aqui a radiografia mostra bem esse retângulo, né, com uma fusão óssea circundante já. E os fios são colocados através da lâmina sacral. Aqui a gente tem outros exemplos, né? Aqui no caso, a gente vai ter um tipo de fixação espinhal posterior de viscose, onde os fios passam por baixo da lâmina e são conectados a botões que ficam externos aos elementos posteriores da coluna. Então, eles passam os botões que encaixam os fios para que haja essa fixação. Então, tem vários tipos de dispositivos que podem ser utilizados para estabilização dos elementos posteriores. Aqui eu tenho as hastes de Harrington, que a gente havia comentado como exemplo, né? Que essas fotografias, elas mostram as extremidades flangeadas e os ganchos, né? Esses ganchos, eles são, né, projetados especificamente para distração, e aqui do outro lado a gente vê ele instalado no paciente, né? Na junção tóraco-lombar, né, do paciente, T12 até mais ou menos L3 que ele coloca, e esses ganchos eles são usados para ancorar as extremidades da haste, né, nas lâminas. São colocados também fios, né, segmentares para aumentar ao redor, né, para aumentar essa fixação. Então, além da haste, são colocados uns fios para melhorar essa fixação. Existem ainda as gaiolas, né, que existem as gaiolas vertebrais e as gaiolas de Brantgam. Essas gaiolas são utilizadas no tratamento principalmente de ressecção de corpo vertebral, né? Normalmente elas são associadas com enxertos ósseos para serem melhor fixadas, né? São fabricadas normalmente de titânio pela sua boa resistência e biocompatibilidade e produzem menos artefatos nas imagens de ressonância comparado com os outros metais, né? A gaiola de Brantgam, ela foi projetada principalmente para abordagem posterior ou fusão dos elementos posteriores, né? E elas são feitas de fibras de carbono de alta densidade. Essas gaiolas elas são acopladas lado a lado, né? No espaço dos discos, e são propositalmente projetadas para serem radiotransparentes, justamente para tentar diminuir esses artefatos nas imagens, né? E para demonstrar bem essa interface entre o enxerto ósseo e a placa vertebral terminal. Aqui na imagem, a gente tem a gaiola vertebral intercorporal de Brantgam, né? Na radiografia aqui em AP, a gente tem uma laminectomia que foi feita de L2 a S1, certo? Cadê o mouse aqui? Foi feita uma laminectomia, a gente vê que aqui, né, a gente vê os elementos posteriores, aqui a gente vê que foi feita uma laminectomia de L2 até S1,
E aí foram colocadas essas placas pediculares bilaterais e parafusos, né, com 2 gaiolas vertebrais intercorporais de Brandt. Então, foram colocadas as gaiolas nessa região, certo? As gaiolas, elas não são essas estruturas aqui, tá? Elas são colocadas nessa região. Elas são mais radiotransparentes, mas elas têm uns marcadorzinhos radioopacos que permitem com que elas sejam identificadas, né? Aqui, ao lado, a gente tem a gaiola e essa estrutura aqui é justamente esse marcador, né? É um marcadorzinho metálico, né? Que é colocado para identificação nas radiografias. Então, a gaiola mesmo, ela é radiotransparente, né? Aqui a gente tem os fixadores, né? Os pinos, parafusos, as hastes e a gaiola, que ela é colocada aqui justamente radiotransparente para dar essa interface com as placas terminais, né, dos corpos vertebrais, e aqui são os marcadores. A vertebroplastia, quando é colocado injetar, né, o metacrilato de metila no corpo vertebral colapsado, né, fraturado, para fortalecer essa estrutura e acabar estabilizando a fratura, que normalmente são bastante dolorosos para os pacientes. E o que é visto é que após a injeção desse material, o paciente tem um alívio imediato da dor. Então, essa é a vantagem. Esse material, ele é radiotransparente, mas ele é misturado com sulfato de bário,